Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do programa Cine Curiosidades. E antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. Quem quiser fazer doação de Pix, está lá embaixo, junto com o meu e-mail. São os dois, para conhecer mais informações, curiosidades, próximos episódios. E outra coisa importante que está na descrição do vídeo. Você gostaria de participar do grupo Cine Curiosidades? Tem a página oficial lá no Facebook. Para quem é cadastrado no Facebook, pode entrar lá e participar do grupo Cine Curiosidades. E olha só, o grupo é sobre cinema, então vamos manter o foco. E outra coisa importante, vamos agora finalmente falar sobre o tema desse mês, que vai ser sobre 60 anos de James Bond nos cinemas. Oficialmente, ele está há 68 anos, nesse caso na literatura. No cinema são 60. E esses 60 anos no cinema, muitas mudanças de comportamento, muita coisa. Vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre James Bond e até daqui a pouco. Já são 60 anos da saga de James Bond nas telas de cinemas. Total de 25 filmes entre 1962 a 2021. Ian Fleming escreveu Cassino Royale, que foi a primeira aventura de James Bond, e estreou em 1953 nos livros. Escreveu mais alguns outros livros também. Ficou bem desapontado quando a escolha foi Sean Connery, no qual ele preferia Cary Grant. Dá pra ver claramente que ele se inspirou no Cary Grant para escrever o famoso personagem. John Glenn foi o diretor quem mais dirigiu os filmes do famoso agente. Somente para Seus Olhos, Octopus, Na Mira dos Assassinos, Marcado para a Morte e Permissão para Matar. Também vale lembrar que ele já trabalhou como diretor da Segunda Unidade e editor em A Serviço Secreto de Sua Majestade de 1969, O Espião que Me Amava de 1977 e O Foguete da Morte de 1979. O Aston Martin foi o carro mais famoso do 007. Apareceu num total de 8 vezes. Shirley Bassey foi a única cantora a cantar o tema principal da canção, que correspondia aos títulos que foram Goldfinger, Os Diamantes São Eternos e O Foguete da Morte. A palavra contra no título brasileiro apareceu 8 vezes. 007 Sem Tempo para Morrer é o filme mais longo da franquia. Foram 2 horas e 43 minutos. A atriz que mais apareceu nos filmes foi Maud Adams, por 2 vezes, O Homem com a Pistola de Ouro, de 1974, e Octopus, de 1983. A propósito, ela interpretou esse famoso personagem. Nenhuma outra atriz chegou a fazer 2 vezes o papel de Bond Girl, só ela. Foi a década de 1960 que mais teve filmes do famoso agente secreto, num total de 6 filmes. Estrelados por Sean Connery, apenas o de 69 por George Lazenby. Albert Broccoli foi o produtor responsável pela saga do famoso agente, entre 1962 a 1995. Faleceu em 1996, quando começaram as filmagens de O Amanhã Nunca Morre, créditos finais dedicados a ele. Harry Saltzman era o sócio de Broccoli. Atualmente, Barbara Broccoli, filha de Albert, é responsável pela saga desde 1995. Sean Connery interpretou 6 vezes o famoso personagem. Foi o único ator que interpretou James Bond a ganhar um Oscar de melhor ator, nesse caso de ator coadjuvante, e foi pelo filme Os Intocáveis. O
que muitos não sabem é que Connery fez uma espécie de paródia, assim, participou de um remake em 007 Nunca Mais Outra Vez, de 1983. Não faz parte da franquia de Broccoli. Mas aí então, no total, dão 7 vezes, mesmo que não seja oficial. Interpretou de 1962 a 1971, menos em 1969, quando foi substituído por George Lazenby. Cassino Royale de 1967 é uma sátira de James Bond que não tem nenhuma relação com a franquia de Broccoli. A propósito, eu não recomendo esse filme. Vai por mim. Apesar do elenco enorme, vários diretores, não vale a pena. David Niven, que fez um 007 aposentado e que tem que voltar ativa. Ursula Andress fez a sua filha, a filha do James Bond. Engraçado, não? Foi a primeira atriz a fazer namorado de James Bond em O Satânico Dr. No, no qual ela saía do mar com um biquíni e um facão amarrado na cintura. Cena tão marcante que foi homenageada em Um Novo Dia para Morrer com Halle Berry e Daniel Craig em Cassino Royale. A propósito, Cassino Royale de 2006 não tem nenhuma conexão com a sátira de 1967. George Lazenby foi o único ator que fez James Bond das seguintes maneiras. A serviço de secreto de Sua Majestade é o nome. Foi o único não europeu. Ele nasceu na Oceania, na Austrália. Tinha 29 anos, ou seja, o mais novo a interpretar, mais jovem. E também o mais alto, mede 1,89. Naquela época, era o mais longo filme da franquia, até ser superado por Skyfall de 2012. Muitos o consideram o pior intérprete do James Bond. Discordo totalmente. Foi a sua atuação mais lembrada, e não teve tanto destaque quanto o antecessor e seus sucessores. Olha só que triste. Também é um daqueles que ele já casa e fica viúvo. Roger Moore foi o mais velho a interpretar, tinha 44 quando começou, que foi em Viva e Deixe Morrer, até os 57 anos em Na Mira dos Assassinos. Além disso, foi o ator que mais fez Bond nos filmes do Broccoli, total de 7. Timothy Dalton, apenas 2 vezes. Marcado para a Morte e Permissão para Matar. Pierce Brosnan, 4 vezes, que foram GoldenEye, O Amanhã Nunca Morre, O Mundo Não é o Bastante e até Um Novo Dia para Morrer. A propósito, Brosnan tem uma forte conexão com seu personagem. Assistiu Goldfinger em 1964. Sua esposa, na época, Cassandra Harris, foi Bond Girl em Somente para Seus Olhos. Foi chamado para fazer o famoso personagem, mas por causa de um contrato de televisão não pôde fazer e fez a sua estreia como James Bond em 1995. Daniel Craig fez o personagem 5 vezes. Cassino Royale de 2006, até Sem Tempo para Morrer. Foi o último. Daniel Craig, o mais baixo, 1,80. George Lazenby, o mais alto, 1,89. Entre vilões, Harry Villechaize, o mais baixo, 1,17. E Richard Kyle, o mais alto, 2,19. Ambos já falecidos. Sabiam que Christopher Lee era um primo distante de Ian Fleming? E falando nisso, o Fleming queria que o Christopher Lee fizesse o vilão Dr. No, mas foi interpretado por Joseph Wiseman. Todavia, o vilão Scaramanga em O Homem da Pistola de Ouro foi para Christopher Lee. Os personagens mais interpretados foram os coadjuvantes. Peter Burton foi o primeiro a interpretar Q. Na verdade, ele é o inventor Major Boothroyd em O Satânico Dr. No. A propósito, o personagem Q é o recordista. Durou de 1963 com Moscou contra 007 até O Mundo Não é o Bastante de 1999, interpretado por Desmond Llewellyn durante 18 vezes. Recordista em reprisar seu personagem. No fim dos créditos de O Mundo Não é o Bastante tem uma homenagem ao Desmond. John Cleese apareceu como R, segundo uma piada do Bond em O Mundo Não é o Bastante,
E ele é uma espécie de aprendiz do Q, no qual o próprio Q está para se aposentar. Q ou Q. Um Novo Dia para Morrer, ele é oficialmente o Q. Foi o seu único papel como Q, ou seja, só apareceu 2 vezes, o que eu acho uma pena. O último a interpretar foi o ator Ben Whishaw, que começou com Skyfall até Sem Tempo para Morrer, 3 vezes. Lois Maxwell foi a atriz que mais interpretou a secretária Moneypenny. Entre Moscou contra 007 de 1963 até Na Mira dos Assassinos de 1985. Também a mais velha, no total de 14. Começou com 35 e terminou com 57. Caroline Bliss, em Marcado para a Morte e Permissão para Matar. 2 vezes. Samantha Bond foi de GoldenEye até Um Novo Dia para Morrer. 4. Naomi Harris, de Skyfall até Sem Tempo para Morrer. Nada Mal. 3 vezes. M, o chefe de James Bond, começou com o ator Bernard Lee em O Satânico Dr. No, de 1962 até O Foguete da Morte, de 1979. Era para ele voltar a reprisar seu personagem, mas devido à doença ele não pôde. Morreu na época do lançamento de Somente para Seus Olhos. Ainda como recordista, foram um total de 11. Robert Brown apareceu 4 vezes como M, que foi entre Octopussy, de 1983, até Permissão para Matar, de 1989. Judi Dench interpretou a chefe M 7 vezes, entre GoldenEye até Skyfall. Hal Fiennes fez o sucessor de M a partir de Skyfall até Sem Tempo para Morrer. Felix Leiter, melhor amigo de James Bond, foi interpretado por 8 atores. Foi o que mais teve atores para interpretar. Jack Lord em O Satânico Dr. No, Zack Linder em Goldfinger, Rick Van Uter, Chantagem Atômica, Norman Burton em Diamantes São Eternos, David Hudson em Viva e Deixe Morrer e Permissão para Matar, John Kerry em Marcado para a Morte e Jeffrey Wright em Cassino Royale, Quantum of Solace e Sem Tempo para Morrer. Wright foram um total de 3. Blofeld, o vilão mais conhecido da saga, foi interpretado por Anthony Dawson em Moscou contra 007 e Chantagem Atômica. Donald Pleasance com 007 só se vive 2 vezes. Telly Savalas em A Serviço Secreto de Sua Majestade. Charles Gray em Diamantes São Eternos. John Hollis em Somente para Seus Olhos. E Christoph Waltz por Spectre e Sem Tempo para Morrer. John Gray e Christoph Waltz empatam em 2 vezes. Filmes de 007 que foram premiados foram Goldfinger com edição de som, A Chantagem Atômica com efeitos especiais, Skyfall por canção original e edição de som, Spectre por canção original e Sem Tempo para Morrer de canção original. Monty Norman foi o criador do famoso tema. Faleceu esse ano. Então, o que é que vocês acharam? O James Bond é um ícone de cinema que não dá para deixar de fora. Já são um total de 25 filmes, 6 intérpretes e grandes aventuras, trilhas sonoras, carros. Nossa, James Bond atravessou décadas e ainda continua como a franquia que mais dura. Bem, pessoal, por esse mês é só. Encontraremos no próximo mês com outro episódio inédito do programa Cine Curiosidades. Até lá e que Deus abençoe vocês.